Nós queremos meditar na palavra de Deus. Hoje é dia das mães também, mês de maio é o mês do lar. E é para nós um motivo muito precioso e muita alegria poder agradecer a Deus pela família e buscar na palavra de Deus o fortalecimento para a vida familiar também. E nós vamos poder meditar, procurando buscar diretrizes bíblicas que nos ajudem a fortalecer a nossa casa, o nosso casamento, cuidar dos nossos filhos, o amor pelos nossos irmãos, o respeito, a honra aos nossos pais, e tudo aquilo que o Senhor quer, que o Senhor reserva a vida da família cristã viver. Qualquer família, qualquer casal, pai ou mãe, irmão ou irmã, que seguir as diretrizes de Deus, vai alcançar bom êxito nos planos e projetos familiares. Porque o que Deus reserva para nós é sempre o melhor caminho. É sempre a diretriz mais segura, é sempre o conselho mais sábio. E no mês de maio nós temos essa oportunidade de, nas nossas atividades, realizar essas reflexões. Olharmos para a Bíblia com o coração muito atento. E fazemos do nosso coração a boa terra, onde essa semente preciosa do Evangelho há de nos fortalecer e há de nos ajudar a sermos melhores filhos, melhores pais, melhores cônjuges, a sermos uma família que serve ao Senhor, que ama o Senhor, que entende os seus propósitos e que serve para a glória do nome de Deus também. Então nós, como uma grande família de fé, como igreja que somos e vivemos, podemos auxiliar uns aos outros, no contar dos feitos de Deus, no avaliar da sua palavra junto à nossa vida e no esforço que fazemos, para levar para dentro da nossa casa aquela instrução segura, firme, bondosa, eficaz, proveitosa, que Deus nos dá na sua palavra para seguirmos também. Nós vamos orar antes. Eu quero pedir o seu Elcio, nosso irmão Elcio Garopo, que vem à frente, vai nos conduzir numa palavra de oração, agradecendo a vida dos nossos jovens aqui, esse tempo especial de adoração, agradecendo a vida das famílias da igreja, das mães, né, que fazem parte da grande família da fé, rogando do Senhor a sua bênção, a sua direção à nossa vida também, nesse momento de reflexão bíblica. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela oportunidade que nos concede de estarmos na Tua casa, Senhor Deus, porque assim o Senhor quis que nós viéssemos aqui, e se estamos aqui, estamos alegres, ó Pai, porque não há lugar melhor que possamos estar do que estar na Tua presença, nesse culto comunitário que viemos para te adorar, te louvar, bendizer o teu santo nome e também aprender um pouco mais de ti, Senhor Deus. Dou graças a ti, ó Pai, pela presença dos jovens, que também poderiam estar em outros lugares, ó Pai, não na tua casa, mas eles estão aqui, Senhor Deus, e estão aqui ainda prestando trabalho à tua igreja, Senhor Deus, te louvando com as suas vozes, o dom que o Senhor deu a eles estão colocando em prática, ó Pai, que assim o seja hoje e sempre na vida deles, ó Pai. Derrame suas bênçãos sobre as vidas deles, ó. Conduza a vida deles, ó Pai, porque eles também travam a batalha espiritual fora da tua casa, Senhor Deus. O mundo tem muito a oferecer a eles, ó Pai, mas preserva os corações puros, ó Pai, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor Deus. E também, ó Pai, nesse dia que comemoramos o Dia das Mães, Senhor Deus, obrigado pela presença dela nas nossas vidas, Senhor Deus. Se elas existem, ó Pai, é porque nós estamos aqui também, graças a elas, ó Pai. É aquela, também te agradeço, ó Pai, pela minha mãe, pelas mães que já se foram, ó Pai, pelo momento que eles estiveram presentes na terra, nos abençoando, nos guardando e nos ensinando, ó Pai. E as mães presentes, Senhor Deus, continue a derramar suas ricas bênçãos, o teu amor na vida delas, ó Pai, de maneira que elas possam transmitir nos corações dos filhos o caminho em que os filhos devem andar, Senhor Deus. Obrigado esta noite, Senhor Deus, por estarmos aqui. Fique conosco, nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos à nossa reflexão, acho que é bem apropriado para o Dia das Mães, no tema Defenda a Sua Casa. Acho que nenhum personagem da família defende tão bem, com tanta força, com tanta dedicação à sua própria família. A figura da mãe é aquela figura doce, amável, mas que vira uma fera, se mexerem com seus filhos, né? Ai daquele que pensar em falar da minha filha, mesmo que ela estiver errada, né?
ou dos meus filhos, se eles estiverem errados. Quem pode falar e brigar sou eu, né? De fora, de jeito nenhum. Aí aquela figura doce, amável do cordeirinho vira uma fera, vira uma leoa, bravia, né? Feroz, que parte para cima. Ai, se alguém tentar destruir a minha casa, né? As mulheres, as mães são aquelas que mais a defendem, com mais afinco, com mais dedicação. Eu preciso que a Sabrina me coloque aqui a tela e que me envie agora de mudar a tela aí, que eu esqueci de pegar o comando de controle da tela, Sabrina. Hoje eu esqueci de pegar aí. O tema é defenda a sua casa. O texto, irmãos, é 2 Pedro. Esse texto está projetado, mas se você quiser abrir a sua Bíblia aí para você identificar melhor, para você ver depois o contexto, para você acompanhar, né, melhor as reflexões dentro de um contexto maior do texto. É um escrito de Pedro, na sua segunda carta. A proposta é, claro, alertar a igreja quanto aos riscos, quanto aos perigos que sobrevêm contra a igreja, contra a vida daqueles que amam, que servem a Cristo. Havia perigos de todas as maneiras, pela perseguição do império, né, pelas lutas, pelos açoites, prisões e morte. Mas havia também os perigos, os riscos que cada um já vivia por causa de ser cristão, por causa do nome de Cristo. Porque quando nós ingressamos no caminho da fé, quando nós passamos a fazer parte da família de Deus, há então aqueles que ficam lutando contra a nossa vida. E se lutam contra a nossa vida, sabem que às vezes para nos atingir, precisam atingir a nossa casa. Se fosse uma coisa só com a gente, nós não íamos nos importar. Mas se envolve a nossa família, se envolve a nossa esposa, se envolve os nossos filhos, se envolve os nossos pais, aí a coisa muda muito de figura. Então nós somos às vezes perseguidos na nossa casa, na nossa família. E alguns cuidados que a gente tem que ter na nossa vida, mas devemos ter também com a nossa família, porque às vezes é lá que o diabo vai conseguir nos atingir. É lá que nós vamos ser derrotados por nós mesmos, pela nossa natureza pecaminosa, que se engana, pelo nosso coração enganoso, pelos pecados, pelas iniquidades, que às vezes são do nosso coração, e tentam roubar de nós a paz, a alegria, o sustento da vida, da família, e nós vamos poder olhar isso com mais carinho nessa noite. Defendendo a sua casa, esse é o texto, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 e 9. Acho que dá para todo mundo ver? Vamos ler juntos esse texto? São 2 versículos. Se você preferir ler aí na sua Bíblia, só não sei se a versão sua vai ser a mesma da projeção, tá? Por isso eu vou usar a da projeção também. Vamos ler juntos? Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando alguém a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O que acontece na sua casa, acontece na casa de qualquer outro irmão. Às vezes só muda o endereço, não é assim que a gente vê? Os fatos são os mesmos, os filhos, os cônjuges, vivem as mesmas dificuldades, os mesmos desafios, as mesmas cenas. Muda-se os personagens, mas os problemas às vezes são os mesmos. O jeitão de ser do filho para o pai é o mesmo, o jeitão de ser do esposo para a esposa às vezes é o mesmo. Muda-se o endereço, muitas coisas. Quando a gente conversa com os nossos irmãos, nós somos surpreendidos porque nós dizemos, lá em casa também é exatamente assim. Então nós descobrimos que nas facilidades, nas conquistas é assim, mas nas lutas também. Por isso é preciso que todos estejam vigilantes. Eu quero passar rapidamente algumas questões, só para contextualizar você do que pode estar acontecendo, do que pode levar a prejuízos lá na sua família. Então, uma das coisas que pode estar dificultando lá a sua casa é uma agenda apertada que gera esgotamento físico. Quem não tem uma agenda apertada? Quem não vive no corre-corre? Quem ainda não parou para ver que nós estamos quase chegando no meio do ano, e o ano começou, parece ontem mesmo. Porque os nossos compromissos crescem, as nossas responsabilidades aumentam, os nossos horários vão ficando cada vez menor, porque a nossa agenda vai assumindo mais compromissos. E o que acontece no final do dia? Você chega em casa para ver os seus filhos, para se assentar com o seu cônjuge, para desfrutar do bom convívio familiar, você está cansado demais, ou eles já estão esgotados demais. E aí a agenda apertada
traz para você uma dificuldade, que você precisa estar atento. O texto de primeira carta de Pedro nos exorta a sermos vigilantes, ficarmos atentos se a nossa agenda não está roubando de nós o tempo com a nossa família. A cobrança pelo conforto, é por isso que você está correndo. Pouco tempo atrás se casava, se ajuntava alguns caixotes, algumas latas, algumas tábuas, e assim começava a família. Se tivesse condição de comprar uma cama, faria uma prateleira, deixaria ali uma tábua e penduraria ali algumas vasilhas, sempre muito bem lavadas, muito brilhosas, muito bem escovadas, de alumínio. Minha avó, até pouco tempo, tinha lá as panelas e a leiteira, né? Leiteira, de buscar leite de alumínio, pendurada nas tábuas. Hoje não, hoje quando vai se casar, você tem que ter já uma máquina de lavar, uma cama muito boa, né? Um fogão daquele do bom mesmo, um sofá gostoso, confortável, e algumas outras coisas mais que são caras. Se precisa, até uma casa já comprada, você não tem que pagar aluguel, mas se não, você tem que ter certeza que você vai aguentar pagar o aluguel muito bem. Isso quando a gente não quer, antes de casar, alguns outros confortos a mais. Mas pergunte para os seus pais, quando eles casaram, o que eles tinham e o que eles têm hoje. Com certeza eles vão dizer, hoje nós temos muito mais do que nós tínhamos quando nós casamos. Em termos de conforto, em termos de bens, quem sabe. Então, há necessidade de se atender, né? O conforto que é cobrado, que é exigido para as casas hoje, faz com que você corra mais, porque mesmo que você já tenha uma casa bem montadinha, você vai começar a pensar assim, quando eu tiver dinheiro, eu quero trocar o meu carro num carro melhor, eu quero trocar o meu aparelho de som num ainda mais moderno, e eu quero ter lá um jogo de videogame, daquele que foi lançado agora de última geração, e a minha internet tem que ser cada vez mais rápida. Isso tudo custa dinheiro, e o dinheiro custa trabalho, e o trabalho faz com que você dê mais do seu tempo, leve trabalho para casa, leve tarefas para casa. E essas coisas, o apóstolo Pedro está dizendo, fique vigilante, fique atento, porque o diabo pode usar dessas coisas para te cansar, para te tirar o tempo com a sua família. O que nós tínhamos no passado e o que nós temos agora. Então, corre, a necessidade de ganhar dinheiro, porque dinheiro não é tudo na vida, mas dinheiro é importante também. É preciso que se trabalhe, para que do suor do rosto você tenha o seu pão. Então isso é importante. E aí faz com que a gente fique muito cansado e relaxe nas tarefas de casa. O que é que vai penar? O tempo meu com o meu filho, o tempo meu com a minha filha, o tempo mais precioso com a minha esposa, com o meu cônjuge. Isso tudo vai se perdendo por causa do cansaço, por causa da agenda muito cheia, por causa do esgotamento físico, porque você não aguenta mais. É muito compromisso, é muita tarefa, é muita coisa para fazer, é muito vai para cá e vai para lá. E você chega em casa cansado e o filho também chega cansado. Não há tempo para se sentar, não há tempo para compartilhar coisas boas, não há tempo para se ter um momento devocional, não há tempo, se você não for cuidadoso, zeloso, se você não estiver atento, para você cultivar boas memórias com a sua família. Mas é importante e é preciso que você cultive boas memórias com os seus familiares, com a sua casa. E aí vem uma outra coisa que nós temos que ter muito cuidado, o egoísmo e a imaturidade. Nós vivemos numa casa, tá? Mas o egoísmo é presente dentro de cada um de nós. Quando você chega em casa cansado, o que é que você pensa? Agora eu quero descansar. Se tiver uma louça para lavar, você espera que o outro lave. Se tiver um servicinho para fazer, você espera que o outro faça. Se tiver alguma tarefa caseira para dar conta, que alguém dê conta. Você quer relaxar, você quer descansar. Você está esgotado, você está esgotada. O filho estudou o dia inteiro, às vezes trabalhou também. Chega em casa e já fica pensando, não dá para fazer mais nada. Já estou fazendo muito, já pedi demais. Isso, egoísmo, é excesso de preocupação consigo mesmo. Por quê? Você quer estar bem. Não importa como esteja o seu familiar, o seu pai ou sua mãe, o seu irmão ou sua irmã. Se eles estão dando conta de tudo, para você ficar no bem bom, melhor. Você não precisa arrumar nem a sua cama, você não precisa lavar nem o seu prato, nem o seu copo.
Você não precisa cuidar do seu quarto, você não precisa ajudar nas tarefas, você não precisa colocar dinheiro em casa, recursos, para pagar a conta de luz ou de água. Eles estão dando conta? Então é melhor que eles dêem conta e eu fico no bem bom. Mas às vezes não pode ser assim. Na família não é para ser assim. A família é um ciclo da sociedade que precisa funcionar como uma sociedade. Precisa ter a cooperação de todo mundo, o auxílio de todo mundo. É preciso que pensemos uns nos outros. É preciso que possamos, que tomemos a atitude de vencer, né, essa ação de egoísmo que impera às vezes na família, porque senão a família vai naufragar. O casamento vai naufragar se você pensa só em você, se você anula demais o seu cônjuge, se você toma todas as decisões, se o seu filho nunca pode fazer uma escolha. Se sempre o que é importante é aquilo que é importante para você. É fruto do egoísmo. A palavra de Deus está dizendo, tome cuidado, fique atento. O diabo, vosso adversário, está rodando ao redor. Se ele vê o cansaço, se ele vê a agenda cheia, se ele vê aqui o egoísmo, ele pode usar disso para destruir a sua família. Porque ele percebe que você se importa muito com você mesmo e não tem se preocupado com seu filho, com seu irmão, com a sua mãe, com seu cônjuge. O egoísmo tem que ser crucificado. A Bíblia nos ensina essas coisas. Olha, menos eu, mais de Cristo. É preciso que eu pense, que eu ame o meu próximo, que eu queira o bem dele. No casamento é assim, eu cuido do outro, para que ele seja feliz, e eu tenho que acreditar que ele vai cuidar de mim, para que eu seja também feliz, mas a minha preocupação é com o meu cônjuge, porque ele é a minha carne, ela é a minha carne, e quando eu machuco a minha carne, eu estou ferindo a mim mesmo, mas quando eu cuido dela, tudo vai caminhar bem comigo, e assim é com os filhos, e de irmãos e irmãs, e filhos para pais, e pais para filhos. Mas a orientação é, porque vocês, se não se cuidarem, vão passar por problemas. Sejam fortes, sejam firmes, sejam vigilantes, porque o adversário anda ao vosso derredor, e se ele achar um local, um momento, uma oportunidade, vocês vão viver conflitos. Existe como viver numa família e não viver conflito nenhum? Pode ser que você consiga numa semana, e você chegue no final da semana e possa declarar com um alívio no coração e na alma, graças a Deus, essa semana aqui em casa, correu tudo na paz, ninguém discutiu com ninguém, ninguém desentendeu por nenhuma viagem, por nenhuma saída, por ir em nenhum restaurante, por ter nenhum conflito. Irmãos, não tem jeito de não brigar, por muitos motivos, tá? Por muitos motivos, pais e filhos querem coisas diferentes, imaginam coisas diferentes, vivem tempos diferentes da sua história, têm desejos e propostas diferentes para as suas vidas. Cônjuge, um foi criado num lugar, outro no outro, e é uma questão que nos leva à briga, né, ao conflito, às pequenas coisas. Por quê? Porque todo mundo que casa traz a sua própria mala. Seu cônjuge, ele não vem sozinho, não vem só cheirosinho, não vem só perfumada, cabelinho bem penteado, como você espera. Ela tem os jeitões de ser dela, que ela aprendeu na casa do pai, pela forma com que ela foi criada, cuidada, instruída, por uma vida toda. Ela teve o espaço dela no quarto, na casa, na família, e agora ela está numa outra casa. Você, o seu jeito de ser, as coisas que você gosta, os lugares que você gosta de frequentar, os amigos com que você quer ver, isso tudo vai gerar problemas. Há conflitos por coisas grandes, mas há conflitos às vezes por coisas pequenas. Um pastor chegou a dizer uma vez num sermão que ia ser entregue na porta da igreja, pela junta diaconal, cruz de papel. E você ia pegar uma cruz dessa, ou duas, ou três, ou 10, quando você saísse do templo, se você identificasse que naquela semana, você tinha vivido algum conflito em algum cômodo da sua casa. Então, vivi um conflito lá no meu quarto com a minha esposa, você vai levar uma cruz, e vai levar essa cruz e colocar lá no seu quarto para te lembrar, para evitar que você tenha conflitos por questões menores ou maiores com o seu cônjuge, de novo, lá junto ao seu quarto. Eu briguei com meu filho, com a minha filha, lá na sala.
eu desentendi com o meu irmão na cozinha. Então, para cada cômodo da casa que você desentendeu, você vai retirar uma cruz lá na porta com o diácono, você vai levar e colocar junto aos cômodos da sua casa. A surpresa do pastor é que quando ele foi verificar com os diáconos, muitos irmãos pegaram, nenhum pegou apenas uma, sempre mais de uma. Alguns, muitas cruzes, uma para cada cômodo da casa. Por quê? Porque tinham vivido muitos conflitos. Às vezes não tem como não brigar, não tem como não desentender. Eu não falo brigar de bater, brigar de espancar, nada disso. Discutir, desentender, ter conflitos que não se resolvem, que não se acertam, viver desentendimentos por algum momento, por alguns dias, às vezes por alguns anos, aí que a coisa fica pior. Mas se você estivesse pensando nisso, pensando na sua casa, nos cômodos da sua casa, só lá, pensando na sua família, eu discuti esse dia com a minha sogra. Então você vai colocar diante de Deus e tentar trabalhar, porque o conflito acontece com pequenas coisas, com coisas simples, com coisas que parecem que não vão levar a nada, mas levam a uma desavença, um desentendimento muito grande. Por quê? Porque cada um de nós tem o seu jeito. Quando casa tem a sua mala, e vem os filhos, e os filhos querem ter o seu jeitão, e vão crescendo e vão aprendendo, e vão recebendo a influência da escola, e do amiguinho, da amiguinha, ou da própria idade, porque as fases da criação do filho é diferente, e ele age de forma diferente, na infância, na adolescência, na juventude, depois de casado, depois que ele tem filhos, e nós continuamos sendo família, e os conflitos ficam pipocando por aí. Então é preciso que você identifique para colocar diante de Deus, diante da cruz de Cristo. Identifique para pedir socorro a alguém se você não está conseguindo resolver. Um amigo, um irmão em Cristo, alguém que você entende que já tem uma experiência familiar, né, forte, saudável, que tem uma vida familiar de bons resultados, para pedir ajuda, porque às vezes você precisa de uma boa orientação, para saber o que fazer, como fazer. Você já viu alguém passar por isso? A Bíblia está dizendo aqui que situações como as suas estão acontecendo em outros lares. Conflitos de relacionamento como os seus está acontecendo em outras famílias. Quem sabe alguém já passou, quem sabe alguém já viveu, quem sabe alguém já sofreu o que você está sofrendo, amadureceu, aprendeu a lidar, e pode te dar uma diretriz segura para você começar a resolver o seu problema lá. Busque ajuda, se coloque diante da cruz, e busque ajuda com pessoas que você vê. Tenha cuidado, irmãos, de não alimentar expectativas irreais. Às vezes quando nós casamos, ou quando nós pensamos nos nossos filhos, ou quando pensamos nos nossos pais, naquilo que nós queremos, para onde nós queremos ir, no que nós queremos fazer, ou naquilo que nós queremos que eles participem conosco, nós estamos imaginando uma coisa que está acima da possibilidade hoje, que eles não dão conta de fazer, que quem sabe eles já fizeram no passado, numa outra situação, numa outra circunstância. Nenhuma família brasileira que vive responsavelmente o que o Brasil nosso vive, está gastando esse ano o mesmo que gastava o ano passado, porque sabe que não pode. Ninguém está vendo entrar dinheiro como entrava, não aqueles que trabalham com honestidade, não aqueles que se esforçam para ter o pão de cada dia sobre a mesa, não aqueles que têm os seus orçamentos, que avaliam os seus ganhos e pensam nos seus gastos. Algumas coisas que foram possíveis para nós o ano passado, esse ano nós temos que pedir aos nossos filhos, ao nosso cônjuge, para dizer, espere um pouquinho mais, vamos juntar um pouquinho mais de dinheiro, vamos esperar um pouco mais de tempo, vamos esperar essa crise acalmar, e aí nós voltamos a pensar nisso, numa viagem, num tratamento às vezes que possa ser adiado, na compra do supermercado, que nós compramos só despejando na prateleira sem olhar o preço, e hoje nós ficamos olhando o preço, avaliando todos os preços, para verificar se nós vamos levar mesmo. Então, nós temos que ter cuidado com as expectativas irreais, porque as expectativas irreais, elas frustram a gente e nos faz, às vezes, exigir mais do que aquilo que a pessoa pode dar. Você já percebeu que na Bíblia não existe família perfeita? Você pode percorrer a Bíblia toda e avaliar família por família. Sempre há algum problema. Sempre há alguém dando trabalho. Sempre há algum conflito existindo. Sempre há alguém querendo ter mais do que pode naquele dado momento. Sempre tem alguém que está descuidado com alguma coisa e aí os problemas vêm e surgem. A Bíblia faz isso para expressar para você, né,
que sua família não é diferente de nenhuma família, nem mesmo das famílias bíblicas, nem daquelas que são louvadas na Bíblia pelo seu procedimento, porque passaram por tempos difíceis. Não estamos vendo Pedro dizer, olha, situações como a sua acontecem no lar de muitos crentes hoje também. Não é só você, não é só nessa igreja, não é só nesta cidade, não é só nesse país. Em muitos países, dificuldades iguais, dificuldades maiores. Não há famílias perfeitas, há sempre erros, porque famílias formadas por seres humanos. Por isso, não exija ou espere do outro mais do que ele pode oferecer. Essa é uma dica sábia para quem não quer ser tomado em apuros por expectativas irreais. Você imagina um negócio que o seu cônjuge não pode te dar, que o seu pai não pode fazer, que o seu filho não pode alcançar ainda. E você quer, porque é o seu sonho, porque é a sua vontade, porque está dentro do seu sentimento egoísta de pensar naquilo que é bom para você. Então nós temos os nossos príncipes, nós temos as nossas princesas. Às vezes nós agimos assim, como príncipes e princesas, mas às vezes nós somos ogros mesmo. É o Shrek e a Fiona. Então nós temos que pensar, os filhos têm que pensar nos recursos financeiros, nas possibilidades da vida, nas possibilidades da família, para não fazermos expectativas ou criarmos expectativas irreais. Nós vamos pressionar muito os nossos filhos, se quisermos que eles alcancem um local, uma profissão, um título, uma cadeira, que eles não conseguem, está além da possibilidade, que não é da área deles, que não é daquilo que Deus reservou para eles, quando trouxe dons e talentos. Nós não podemos exigir do nosso irmão, da nossa irmã, aquilo que nós gostaríamos que ele fosse. Não podemos esperar que ele seja como a gente é, que ele faça como a gente faz. Ele é diferente, ela é diferente. Os dedos das mãos não são iguais. Não podemos exigir que os nossos filhos sejam iguais na capacidade uns com os outros. Uns têm grandes recursos numa área, outros em outras. Um tem grande problema, grande crise, grande dificuldade em algumas ações, e outros em outras ações. Se nós não entendemos essas coisas, nós vamos criar expectativas que nos levam à briga, que nos levam a desentendimento. Nós não estamos vigiando bastante, nós estamos abrindo lacuna, estamos abrindo aí brecha nos muros da nossa casa, nós não estamos sabendo defendê-la bem, nós estamos criando oportunidade para o diabo enfiar a cunha e quem sabe arrasar com a nossa casa, com a nossa família, com o entendimento dos nossos filhos, com o amor dos cônjuges, com a lealdade, com a fidelidade. Expectativas irreais, é preciso que você cuide disso na sua casa, na sua família. Desobediência espiritual, esse é um grande problema para nós, famílias cristãs. Nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos o que Deus quer, o que Deus requer, nós somos instruídos na Bíblia sobre a maneira certa de fazer. Qual é a vontade de Deus naquele assunto? Quando nós erramos, quando nós acertamos, quando atravessamos momentos fáceis ou difíceis, há toda uma diretriz bíblica para nós que nos ensina a viver como família, mas é preciso que eu e você obedeçam, porque se conhecemos as leis, por que não obedecer às leis? Se temos conhecimento dos mandamentos, por que não seguir os mandamentos? É uma expressão de amor nossa para com o Senhor, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. É uma forma de nós atrairmos das bênçãos de Deus para nós. Você já orou por alguma coisa na sua casa, que você gostaria que Deus fizesse, que você tinha plena consciência, no conhecimento bíblico, de que aquilo não era a vontade de Deus, que Deus condenava? Você já pediu em favor do seu trabalho, que Deus ajudasse no bom resultado dele, tomando uma atitude de desobediência, como por exemplo, difamar alguém, puxar o tapete de alguém, tirar a vez de alguém que estava na sua frente, que tinha o direito, que não era seu? Você já pensou em pedir a Deus para te abençoar, para que você vá bem nas provas, nas faculdades, nas escolas, e aí você usa do recurso da cola, que é uma ação de desobediência ao querer de Deus, à vontade de Deus? Você acha mesmo que quando Deus tiver que te abençoar, Ele vai te abençoar, se o seu proceder é de desobediência? Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Ele quer ver a obediência. Ele quer ver a integridade. Ele quer ver a prática da justiça.
Por isso que quando nós oramos pela nossa nação, nós pedimos a Deus dentro dos critérios da obediência que temos à palavra de Deus, do temor ao Senhor, da justiça, da paz, da administração correta dos recursos, daquele que assenta a cadeira tenha a visão correta de temor e tremor diante de Deus, porque nenhuma autoridade é dada senão pela oportunidade que Deus traz, pela permissão que Deus oferece, e que deve ser administrado assim, porque aqueles que legislam com leis injustas são vistos por Deus como malditos, e o Deus que levanta reis é aquele que destrói reis, que destrona reis, porque Ele é o Senhor soberano. Então há normas para tudo na vida, para a família tem também, para o cônjuge que precisa amar a esposa, para a esposa que precisa munido de recursos, para os filhos que precisam honrar os seus pais nas suas ações, dando alegria ao coração deles para dizer, esse é o meu filho, essa é a minha filha, é por isso que ele agiu assim, é por isso que ela fez desse jeito, é por isso que ele viveu a diferença lá no trabalho, na escola, ou com os amigos, ou no momento em que surgiu uma oportunidade, que era contrária à vontade de Deus, e ele não foi, e ela não fez. Então a obediência é que traz as bênçãos de Deus. Não adianta nós orarmos e pedirmos que Deus abençoe as atitudes que nós temos que são desobedientes. Deus não vai abençoar a nossa malandragem. Deus não vai abençoar aquilo que fazemos que está fora da sua vontade, do seu querer. A família do crente era para ser a família mais feliz da terra, porque ele é quem mais conhece a vontade de Deus. Ele é quem mais sabe, quem mais ouve, é quem mais entende da maneira certa de se portar como marido, ou como pai, ou como mãe, ou como esposo. E nem sempre nós temos as nossas famílias as mais felizes da terra. Não quer dizer que nós vamos passar por problemas, por perdas, por lutas, por aflições. Toda família vai passar, e a sua também, por mais cristão que você seja, por mais fiel a Deus que você se torne. Só que eu estou falando daquela alegria que não foge de nós no tempo adverso, daquela paz que não se distancia do nosso coração e da nossa alma, enquanto nós passamos por momentos difíceis, porque Deus dá a paz que excede o entendimento humano, Deus nos dá a possibilidade de passar pelas tribulações com um sentimento de alegria na alma, sabendo que Ele está junto, que Ele nos fortalece, que Ele provê recursos. Então, cuide bastante dessas coisas. Quando Pedro está dizendo, o diabo, vosso adversário, está andando ao redor para o tragar, para levar à queda, para levar a pecados, para levar a erros, a desobediência contra o Senhor, porque ele sabe que ele assim, ele rouba as suas bênçãos, ele rouba a sua alegria, ele rouba a felicidade do seu lar, a harmonia da sua casa. Então seja vigilante, esteja atento, lute contra a sua casa, se empenhe em favor dela, trabalhe em favor da sua família. Então são ensinos de Deus para nós, irmãos, que nós devemos guardar com muito carinho, porque os tempos mudam, mas os desafios não diminuem, eles aumentam. Eu quero ler um texto, que é um texto que uma professora fez e entregou aos alunos para levar para casa, para as famílias, no mês do lar. Não há o nome, eu não sei se ela era a mesma autora, mas ela mandou esse texto. O autor, acredito que seja anônimo, não há nome, né? Mas que fala do dia de hoje, das mudanças que aconteceram, mas dos riscos, dos prejuízos que trouxeram à sociedade, à vida e à família. E o título desse texto é Hoje. Vamos avaliar. E vamos ver se seria mais fácil ou mais difícil, se está melhor ou se anda pior. Porque os tempos avançam, os recursos aumentam, a tecnologia se desenvolve. Mas esse texto nos faz pensar nos desafios, que precisamos nos atentar, quando pensamos em defender a nossa família, a nossa casa. Hoje, é o título do texto, tá? Hoje existem edifícios mais altos, estruturas mais largas, porém, temperamentos pequenos e pontos de vista muito mais estreitos. Gastamos mais, mas desfrutamos menos. Temos casas maiores, porém famílias menores. Temos mais compromissos, porém menos tempo. Temos mais conhecimento, porém menos discernimento. Mais remédios, mas menos saúde. Multiplicamos nossos bens, porém reduzimos os nossos valores humanos e o nosso caráter. Falamos muito, amamos pouco e odiamos demais.
Chegamos à lua já, porém, temos problemas de atravessar a rua e conhecer o vizinho à nossa frente. Conquistamos o espaço exterior, porém não o interior. Temos dinheiro, porém menos moral. Há mais liberdade, porém menos alegrias. Dias em que há 2 salários na casa, porém aumentam os divórcios. Dias de casas mais lindas, porém lares mais desfeitos. Por tudo isso, proponho que hoje e para sempre, daqui para frente, não deixe nada para uma ocasião especial, porque cada dia que viveres será uma ocasião especial. Leia mais, assente-se mais na varanda, admira mais a paisagem, sem se importar com as tempestades que às vezes vêm. Passe mais tempo com a sua família, com seus amigos, come a comida preferida, visita lugares que você ama. A vida é uma sucessão de momentos para serem desfrutados, não apenas para sobreviver. Use as taças de cristal, não guarde o melhor perfume, é bom usá-lo cada vez que sentires vontade. As frases, um dia desses, algum dia, elimina-as do teu vocabulário. Escreve aquela carta que pensava escrever um dia desses. Diz aos seus familiares e amigos o quanto os ama e diga já. Por isso, não proteles nada daquilo que tornaria a tua vida em sorriso e alegria. Cada dia, hora, minuto, são especiais. E você não sabe quando será o último. Então, às vezes, a nossa vida é atropelada com as agendas, é atropelada com o nosso egoísmo, é atropelada com nossa desatenção aos dizeres de Deus, ao interesse da família, ao bem-estar do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos pais, que nós deixamos de desfrutar a vida que precisávamos desfrutar. Deixamos de viver a vida como Deus gostaria que vivêssemos. E o desafio para nós é, lute em favor da sua família. Não perca mais tempo. Não deixe de falar o que precisa ser falado. Não deixe de cuidar do que precisa de cuidado. Não deixe de se colocar diante de Deus e diante da cruz, pedir ao Senhor que ajude na resolução dos problemas. Não deixe de buscar socorro num amigo, numa amiga, em alguém, num irmão, que possa te ajudar no auxílio que você precisa. Cuide, defenda a sua casa, defenda a sua família. Faça isso hoje. Faça já. Nós não sabemos quando será o nosso último dia, nosso último instante. Sempre achamos que dá para deixar para depois. Mas a cada vez que adiamos, perdemos das bênçãos, perdemos das graças, perdemos das alegrias e quem sabe colocamos a nossa família numa situação de risco, próximo ao naufrágio, pelos descuidos, por achar que dá para ficar para depois. Então é a orientação de Deus para nós, sede sóbrios, sede vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resiste firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos se cumprem, a vossa irmandade espalhada pelo mundo afora. Mas Deus reserva bênçãos, Deus reserva cuidado, Deus reserva provisão, Deus promove paz, alegria, felicidade àqueles que o buscam, àqueles que nele esperam, àqueles que agem com obediência à sua vontade. Quero convidá-los a se colocarem em pé, irmãos, é um momento de intercessão especial pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos. É o momento de colocar diante de Deus as aflições que passamos, que enfrentamos. É o momento de pedir ao Senhor que nos ajude a resolver os conflitos. Se há conflitos, se há desentendimentos, é o momento de colocar o nosso coração para dizer, Senhor, eu quero obedecer. Eu conheço a sua palavra, eu sei o caminho que o Senhor preparou, eu sei a diretriz que o Senhor dá, eu tenho sido negligente, mas eu quero a partir de hoje fazer uma ação nova. Não quero deixar para amanhã, não quero que o tempo tire de mim as oportunidades, não quero que as portas continuem fechadas, não quero deixar de dar o sorriso, a mão estendida, o abraço, dizer o quanto amo, o quanto gosto, o quanto me faz bem a companhia. Você vai se colocar diante de Deus para orar nesse momento. Eu sei que esse é o primeiro passo de mudanças,
ou de melhoras lá na sua casa, porque nenhuma família está tão bem que não possa melhorar, não é isso? Mesmo que caminhe tudo bem, ainda dá para melhorar um pouquinho. E quando nós buscamos a Deus, quando nós oramos, as coisas melhoram para nós. Deus trabalha a nosso favor, Deus nos faz enxergar a sua vontade, Deus torna possível aquilo que para nós estava sendo difícil e impossível. Deus dá as diretrizes certas, o bom conselho, Deus cria as oportunidades, que não vão passar, porque você não vai deixar. Os dias vão correr, e nós vamos trabalhar defendendo a nossa casa, a nossa família, como aquela mãe que ama, como aquela mãe que se desdobra, como aquela mãe que se enfurece, mas o diabo não devora a sua casa, a sua filha, o seu filho, a sua história, o seu casamento, como aqueles que entendem o valor da família e trabalham para sustentá-la e para vê-la sustentada pelo Senhor.